Você quer saber os 10 mandamentos de um bom investidor? Seus problemas acabaram! Pois é, pessoal. Hoje eu vou te falar o que eu particularmente considero como os 10 mandamentos de um bom investidor. Fica comigo que tem muita coisa boa pra gente discutir. Mas antes, André, põe na tela a vinheta! Antes de falar do primeiro mandamento do bom investidor, eu tenho que te pedir, claro, aquela coisinha simples que você pode fazer para mim. Se inscreve aí no canal, ative o sininho. Se gostar dos assuntos, já deixa o like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas vamos lá para o primeiro mandamento de um bom investidor, que é entender que a renda variável varia. Olha só, parece mágica. Mas é sério, pessoal. Muita gente fica naquela dúvida. Nossa, mas por que tal empresa caiu hoje? Mas por que tal empresa subiu hoje? E às vezes não é nenhuma notícia pontual que fez aquilo subir ou cair. Eu sempre gosto de lembrar, em movimentos de curto prazo, a bolsa pode ter oscilações aleatórias, movimentos bem aleatórios mesmo. Então, é natural que esses preços fiquem variando. Não dá para se estressar com isso, não dá para isso ser um grande problema. Se para você isso é um grande problema, a renda variável talvez não seja para você, ou pelo menos não nesse momento. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Por que você não deve se ater tanto ao preço que estão oferecendo por aquela ação naquele momento, e sim ao preço que você acredita que aquela empresa vale pelos indicadores dela, pelo que você já estudou daquela empresa, pelo que você sabe que ela realmente vale, e principalmente pensando lá na frente, no longo prazo. Mas pense o seguinte: imagina que você está na sua casa e aí alguém, por algum motivo, sei lá, imagina que um circo vai ficar 6 meses ali instalado perto da sua casa, vai ter uma barulheira e tal, e aí, por aquele período, alguém quer comprar sua casa e oferece para você 30% a menos do que ela vale. Você vai vender? Você vai falar, não, que absurdo, daqui uns meses ou daqui um tempo, esse circo vai embora e se eu for vender, eu vou vender pelo valor justo. Só que é mais fácil a gente entender isso e não se preocupar tanto com essas oscilações de preço, no caso de um imóvel, porque você não tem um painel ali na frente da sua casa dizendo quanto sua casa vale naquele momento. Só que nas ações isso existe. Todos os dias ali, de segunda a sexta, os preços vão ficar variando. Você pode olhar ali na tela quanto supostamente aquela empresa vale ou aquela parte daquela empresa vale. Então, é preciso entender, ter muito claro na sua mente que renda variável varia. Não se esqueça disso. Aliás, dependendo da renda fixa, ela também varia. Então, tem que tomar muito cuidado com essa preocupação excessiva com as oscilações naturais dos preços dos seus investimentos. Isso não vale a pena, não é um ponto que você deve deixar te estressar. Segundo mandamento importantíssimo, que é a mentalidade de sócio. A partir do momento que você decide comprar ações de uma empresa, você tem que estar ciente que você está virando sócio daquela empresa, você está investindo num negócio. Aquilo não é uma sequência de letras e números que você está investindo, um tickerzinho. Não é um papel, é uma empresa. Tem pessoas trabalhando para aquela empresa gerar lucro, tem pessoas gerindo aquela empresa, às vezes o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então você tem que entender minimamente aquele negócio que você está investindo, que você está entrando como sócio, e não pensar que você está num cassino, num jogo de apostas, se aquilo vai subir, se vai cair. Então, realmente eu entendo que, pelo menos a maior parte dos seus investimentos, disparado, no meu caso é em torno de 90%, eu estou preocupado com o que essa empresa vai fazer nos próximos 10 ou 20 anos e não nos próximos meses. E é isso que eu entendo como mentalidade de sócio. Então, muita atenção nesse ponto. Terceiro mandamento importantíssimo: nunca invista em uma empresa porque o fulano X ou o fulano Y te indicou. Seja um amigo ou seja um especialista com décadas de experiência no mercado. Não faça isso, por vários motivos. Primeiro, por mais experiência que a pessoa tenha, mesmo essas de décadas de experiência no mercado financeiro, elas também erram. Pensa só, se uma pessoa acertasse sempre, ela jamais ia ficar dando conselhos de graça: invista nessa empresa, invista naquela empresa. Ela vai geralmente ser responsável por um fundo de investimento bilionário em algum país de destaque, provavelmente os Estados Unidos, e mesmo assim os maiores gestores desses fundos também erram. Então, ou seja, não existe recomendação perfeita. Então não caia nessa. Você pode usar
uma recomendação X ou Y como uma informação a mais para você estudar mais a fundo aquele caso daquela empresa, mas nunca tomar uma decisão de compra ou de venda de um ativo só porque uma pessoa X ou Y, ou mesmo uma casa de análise X ou Y recomendou compra ou venda. Então é muito importante que você seja autônomo para decidir quais empresas você vai comprar, se por acaso você vai vender. Não vá na cabeça dos outros, eles sempre podem errar, e aí se você fica nessa, você começa a terceirizar também depois sua culpa, seu arrependimento, e isso nunca é bacana, pensando nos seus investimentos, pensando no seu estresse, pensando na sua vida do dia a dia. Então tenha consciência de tomar suas próprias decisões, assuma seus erros, assuma também seus acertos. É assim que funciona o jogo da renda variável, é assim que funciona o jogo da bolsa. Então não caia nesse erro que eu estou vendo muita gente cometer, especialmente esse ano com muitos CPFs novos na bolsa. O quarto mandamento é o santo graal dos investimentos, segundo o Ray Dalio, que é um gestor muito famoso, né, de um fundo americano, e ele diz que por que é tão importante? Na verdade, todos os gestores do mundo sabem que diversificação é importante, e qualquer pessoa que estude minimamente a Bolsa de Valores sabe disso, porque a gente tem que ter menos certezas e mais probabilidades, análise de probabilidades em relação a empresas. Não dá para você ter 100% de certeza sobre nenhuma empresa. Não tem como. Você vai ter uma probabilidade muito maior ou muito menor que aquela empresa vá dar certo, vai gerar lucros futuros, mas você não tem 100% de certeza. Então, à medida que você diversifica seus investimentos em classes de ativos diferentes, em setores diferentes, você vai estar diluindo muito seu risco. Inclusive, se você pensa como eu, com um investidor de longuíssimo prazo, né, para décadas, isso vai te proteger muito, porque você pode ter, por exemplo, investimento em 2, 3 empresas elétricas, né, na área de energia, 2 ou 3 bancos, você pode ter 2 ou 3 empresas da área do varejo, de e-commerce, enfim, tem uma série de setores, né, setor aéreo, enfim, tem uma série de setores que você pode investir. E quanto mais diversificado você está, principalmente se você entende um pouco sobre aquele setor, se você estudou um pouco sobre aquele setor, você vai estar diluindo muito seu risco. E lembrando, além de diversificar entre os setores, você deve diversificar inclusive entre as classes de ativos. Por exemplo, na Bolsa Brasileira, a gente pode citar os fundos imobiliários, né, como uma classe de ativo muito interessante para se investir. Então você não precisa ficar só em ações. Se você quiser, ainda tem a classe ali dos ETFs, né, os chamados fundos de índice, ou fundos que replicam uma série de outras ações ali. Então, estude para você realmente poder se diversificar entre classes de ativos e entre setores. Assim, às vezes você erra em certo momento, mas vai estar ganhando em outro. Então, realmente, isso é o santo graal dos investimentos. Você vai realmente diluir demais o seu risco fazendo essa lição de casa básica. O quinto mandamento é investir em dólar, em empresas dolarizadas. Isso até dá para fazer de uma certa forma em algumas empresas na Bolsa Brasileira, que tem um mercado muito forte em dólar, então elas vão estar mais atreladas à moeda americana. Porém, o que eu considero mais interessante, o que eu faço para mim, é investir uma parte significativa, minha ideia é chegar a 50% dos investimentos totais em Bolsa Americana. Então, isso me protege da questão cambial. Agora, em 2020, no momento que eu gravo esse vídeo, o dólar já valorizou mais de 30% frente ao real. Então, simplesmente, se você tivesse seus investimentos em dólar e nenhuma ação que você investisse lá tivesse subido nada, você já teria um ganho de 30% por conta dessa variação cambial. Na verdade, acima de 30%, está um pouco acima. Então, eu acho fundamental uma diversificação, além de classes de ativos e além de setores diferentes, investir em moedas diferentes, principalmente o dólar, que é a grande moeda de reserva mundial. Então, não dá para você ficar atrelado 100% ao real, sendo que, inclusive, sua vida aqui no dia a dia é muito gerida por ativos em dólar, por produtos que têm uma relação direta com o dólar. Então, não é à toa que o IGPM dos últimos 12 meses já está em 13%.
porque o dólar acabou puxando muita coisa para cima. Então, por mais que o nosso índice mais conhecido, mais levado em consideração de inflação, que é o IPCA, esteja controlado ali próximo de 3, 3,5%, mas o IGPM, que é aquele famoso índice do aluguel, mas que na verdade influencia em várias outras coisas, já está muito, muito, muito mais alto. Então, cuidado. Como diz o famoso Fernando Urch, a inflação morreu, mas passa bem. O sexto mandamento é a disciplina ou a constância dos seus aportes. Quando você se preocupa demais com o ambiente macroeconômico e não faz investimentos constantes, fica tentando acertar se a bolsa está em alta, se está em baixa. É óbvio que em alguns momentos isso é muito claro, mas em outros não, como o momento de agora. Muita gente aposta numa nova grande queda da bolsa nos próximos meses, mas muita gente acredita que não, que está num preço justo ou até que pode se valorizar mais até o final agora de 2020. Então, não tem como prever. Ninguém é mãe de Ná da bolsa. Aprenda isso. Então, se você fica tentando acertar demais pontos de alta ou de queda, você vai se prejudicando. Se você fizer aportes mais ou menos constantes todos os meses, você vai diluindo o seu preço médio das ações e pensando lá no longuíssimo prazo, você vai ter uma bela vantagem em relação ao portfólio, em relação ao total investido e essa relação de preço médio que você conseguiu em cada uma das empresas. O mandamento número 7 é: avalie os indicadores das empresas, não faça apenas análise gráfica para fazer seus investimentos. É muito importante que você analise indicadores principais, pelo menos, de cada uma das empresas que você pretende investir. Assim você vai ter muito mais segurança, mesmo que essa ação venha a cair, você vai ter segurança de, não preciso vender. Eu sei que essa ação realmente é uma boa, essa empresa vai ter uma rentabilidade interessante futura, isso é simplesmente uma flutuação de mercado que acontece e daqui a pouco já vai voltar ao valor realmente que aquela empresa vale. Então, quais indicadores? Indicadores fundamentalistas tem uma série, mas a gente tem que ficar de olho principalmente em indicadores de lucro líquido, ver o tamanho da dívida da empresa em relação ou ao EBITDA ou ao patrimônio líquido. Se você não sabe o que são esses indicadores, tem livros para te ajudar nisso, mas também aqui no canal, aos poucos, eu vou tornar isso mais familiar para vocês. Então, tem uma série de indicadores muito interessantes que você pode olhar, mas principalmente em relação a lucro líquido e dívida, lógico, também se você pretende ter dividendos, dê uma olhada se aquela empresa paga ou não. Se ela é uma empresa de crescimento, provavelmente ela vai pagar muito pouco ou nem vai pagar dividendos. Então você tem que entender um pouquinho desses indicadores para poder fazer uma análise minimamente eficiente das empresas que você investe. Mandamento número 8. Tenha uma estratégia. Crie você mesmo uma estratégia para fazer os seus investimentos. O que eu estou falando de estratégia? Não só em relação à constância dos aportes, como eu já citei, mas também quantos por cento você quer ter de cada empresa, quantos por cento você quer ter na classe de ações, quanto de investimento você quer ter na classe de fundos imobiliários, se for lá nos Estados Unidos, quanto em ações, quanto em REITs, ou até ETFs, quanto você quer ter, ou sei lá, metais preciosos, ouro, prata, quantos por cento você quer ter ali, Bitcoin, criptomoedas, quantos por cento você quer ter ali. Ou seja, estude um pouco as classes de ativos e veja o que faz sentido para você, o que você considera realmente uma diversificação eficiente, uma diversificação de verdade, que eu particularmente considero que você tem que ter um pouco entre todos esses ativos, mas isso, lógico, é uma decisão individual. Então, pense bem, crie uma estratégia própria, que aí, quando o mercado subir ou cair, você não vai ficar meio desesperado sem saber o que fazer, porque você já tem delimitado a sua estratégia previamente. É claro que você pode mudar uma coisa ou outra, você pode ter uma opinião diferente depois de uma certa experiência, mas minimamente você precisa ter uma estratégia para que você não fique deixando o mercado te estressar muito ou você fique muito em dúvida do que você deve fazer em cada cenário que o mercado se apresenta. Então, acho muito importante ter uma estratégia, desenvolvê-la e seguir ao longo da sua trajetória. Mandamento número 9 agora. Nunca venda as ações na baixa. Ah, mas como eu vou saber se é baixa ou não? Bom, eu estou dizendo no momento de clara baixa, no momento de muita incerteza da economia mundial, porque isso é muito importante lembrar. As ações não caem drasticamente, como aconteceu em 2020 agora na crise do Covid.
existia muita incerteza em relação à economia mundial, quanto tempo tudo ia ter que estar fechado, quanto de lucro as empresas iam deixar de ter por conta desse fechamento quase que generalizado no mundo inteiro. E eu costumo dizer que os acionistas em bolsa, às vezes eles se comportam como um adolescente apaixonado. Tem muita euforia, então tem períodos que ele vai precificar as ações muito acima do que elas valem, e tem períodos que, quando um adolescente termina lá o namoro ou tem uma frustração, ele vai achar que a vida acabou, vai querer vender tudo e tal. Então, essa associação que eu faço é para você ficar bem claro na cabeça. Não tenha momentos de desespero e cuidado também com os momentos de euforia. Por isso que eu acho interessante a estratégia de aportes constantes, independente se a bolsa está cara, se a bolsa está barata, porque a gente nunca sabe quanto esses momentos de euforia ou de excessivo desespero vão durar e nem quando eles estão próximos de acontecer. Muitas vezes você não consegue fazer esse tipo de previsão, mas quando a situação é muito clara, como foi esse ano em 2020, que empresas muito sólidas, muito consolidadas, caindo muito, né? Algumas mais de 50% de queda no valor da ação. E para mim, sinceramente, estava muito óbvio que aquilo seria uma situação momentânea. Obviamente também eu não esperava que a subida fosse tão rápida, né? A volta fosse tão rápida, a recuperação delas, do valor das empresas, fosse ser tão curta, né? Nunca na história existiu uma recuperação tão rápida como foi esse ano. Mas independente disso, estava muito óbvio que aquele movimento de queda era excessivo. Então, eu consegui comprar mais ou menos na casa dos 70 mil pontos, o grosso dos meus aportes ali em março. E, claro, não acertei o pico do fundo do poço ali, que foram 63 mil pontos. Lembrando que ela saiu lá de 119 mil pontos. Então, quase chegou a 50% de queda. Mas, por mais que você não consiga acertar o fundo do poço ali do mercado, ou acertar também o topo ali para vender, isso é sempre impossível que você acerte exatamente, mas quando o movimento está claramente em baixa e tudo indica que aquilo é uma movimentação excessiva do mercado, aquela história do adolescente que eu falei, não venda suas ações, ainda que você por algum motivo acredite que aquela empresa perdeu um certo fundamento e tal, ela muito provavelmente vai estar sendo negociada num valor abaixo do que ela vale. Então, tenha sangue frio, tenha paciência para fazer uma análise realmente eficiente da situação macroeconômica e da situação daquela empresa especificamente, para evitar vender num momento de queda excessiva que não se justifica de fato. Então tome muito cuidado, esse é um erro que muita gente comete naquele desespero de ver o preço caindo, ver o seu patrimônio diminuindo e aí vai e faz uma venda justamente nesse momento. Esse é um erro muito comum e que destrói o investidor, machuca, faz ele sangrar e às vezes ele sai desesperado da bolsa e nunca mais volta, achando que a bolsa realmente é um cassino e não tem nada a ver com isso, né? Simplesmente é um movimento de incerteza que gera um desespero acima do que deveria gerar, esse é o fato, mas o ser humano é muito emocional e isso se reflete no preço das ações. Mandamento número 10, reinvista os seus dividendos. Lembrando que numa carteira bem diversificada você tem que ter algumas empresas de crescimento, que a gente chama, e algumas empresas de dividendos. O que são uma e outra? Empresas de crescimento geralmente não vão entregar dividendos para os seus acionistas porque elas pegam um lucro e reinvestem em projetos delas mesmas para que elas continuem crescendo e crescendo numa velocidade cada vez maior. Quanto mais lucro, ela quer reinvestir nela mesma, às vezes não ocupa ainda um market share, né, uma posição no mercado dela ali tão grande, ela tem espaço para crescer mais e aí, ao invés de distribuir o dinheiro para os acionistas, ela reinveste nela mesma. E, aliás, eu acho isso muito interessante, porque quem você acha que vai gerir melhor aquele dinheiro? Você ou o pessoal daquela empresa mega eficiente que está crescendo pra caramba? Provavelmente eles. Então deixa eles ficarem um bom tempo sem te pagar dividendos, mas desde que eles façam bons investimentos na própria empresa, né? Reinvestir esse dinheiro na própria empresa. E é bom também ter algumas empresas de dividendos, porque geralmente são empresas já muito consolidadas, empresas que já passaram por várias crises, várias décadas e décadas e estão lá sobrevivendo. Se elas estão sobrevivendo é porque foram bem geridas, é porque elas têm um produto bom para oferecer para as pessoas, etc, etc. Então, equilíbrio sempre. Tenha empresas de crescimento
que podem fazer suas ações valorizarem muito, principalmente no longo prazo, mas também tem aquelas empresas de dividendos que não vão crescer tanto assim, mas que vão, às vezes, todo trimestre te pagar um pouco do lucro delas. Então, o que eu falo é, essas que você tem que pagam dividendos, não fique pensando em usar esse dinheiro, principalmente se você está numa fase de construção de patrimônio. Pegue esses dividendos e compre mais ações de mais empresas, não necessariamente dessas, né? Mas aí depende da estratégia de cada um, do seu portfólio, da sua diversificação ali. Mas junte esse dinheiro dos dividendos com os seus aportes mensais e com isso você vai gerando aquele famoso efeito de bola de neve. Nunca se esqueça disso. Se você começa a usar esses dividendos desde o começo dos seus investimentos, você perde demais do efeito de bola de neve de subida do seu patrimônio. E isso principalmente para o investidor que utiliza o buy and hold como eu, como estratégia principal da carteira de investimentos, vai atrapalhar demais o seu total investido lá no futuro. Então esse eu deixei como último porque realmente é muito importante e eu queria frisar bastante para você não desperdiçar esse potencial dos seus dividendos. E assim ficamos por aqui em mais um vídeo. Eu espero que tenha sido válido para você entender os meus argumentos desses 10 mandamentos do bom investidor. É tudo que eu acredito de mais importante que o investidor precisa ter, precisa refletir, precisa pensar para que ele realmente tenha uma carteira vencedora no longo prazo, que ele consiga fazer essas ações valorizarem cada vez mais, que ele consiga fazer essa construção de patrimônio, seguindo cada uma dessas dicas, desses mandamentos e levando realmente a sério, porque é o seu patrimônio, é o seu trabalho que está em jogo. Então, preste bem atenção em cada um deles, verifique sempre se você não está se perdendo em alguma dessas estratégias que não foram às vezes bem feitas, bem planejadas, e eu espero ter te ajudado na sua jornada como investidor. Bom, se você gostou, eu tenho que te pedir, claro, por obséquio, deixa seu like aí. Se você não gostou, reclama lá no Procon e não me enche os pacovar, ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e não existe atalho.